quais são os 3 sites que eu utilizo para fazer acompanhamentos ao vivo de partidas que eu pretendo trabalhar no live. Quais são os 3 melhores sites, na minha opinião, para fazer isso. Olá, camaradas, meu nome é Paulo Augusto, eu sou apostador profissional, jornalista esportivo e neste vídeo eu vou citar quais são os sites que eu utilizo, que eu trabalho quando eu estou fazendo o acompanhamento das partidas. No final do vídeo eu vou dar ainda um quarto site, um site que eu considero um bônus, que pode ser também muito útil para quem prefere trabalhar em competições fora do país, especialmente competições inglesas. Bem, quando você inicia no mundo das apostas, o natural é você ter na cabeça, enquanto punter, que você vai fazer apostas em geral pré-live. E há uma grande maioria de apostadores que de fato fazem apostas apenas no pré-live, ou seja, antes do jogo começar. Mas existe também uma parcela cada vez maior de apostadores que muitas das entradas que ele se programa para fazer é após o jogo ter começado, apostas no live. Eu sou um desses. Eu diria que 70% das minhas apostas são pré-live, mas 30% delas acontecem no live. Então eu preciso estar fazendo o acompanhamento dos jogos, porque as entradas que eu prevejo fazer no live dependem de determinadas circunstâncias. Eu faço um planejamento de entrada no live. Eu só vou entrar se acontecer isso, ou se não acontecer isso. E como muitas vezes não é possível você assistir a todos os jogos, inclusive porque às vezes os jogos são simultâneos, acontecem no mesmo horário, é muito importante você ter alguns sites que permitam a você fazer o acompanhamento desses jogos. São esses sites que eu vou mostrar agora. O primeiro site que eu utilizo é o Flash Score, que é o antigo resultados.com. Como é que funciona o Flash Score? O Flash Score ele é muito básico. Ele é basicamente um live score que vai mostrar para vocês à medida que os jogos forem acontecendo, os gols, sem entrar tanto em detalhes. Por exemplo, nesse momento você está vendo aí na tela, no momento que eu estou gravando o vídeo, está acontecendo um jogo ao vivo que está sendo mostrado, que é o Leicester contra o Leeds pelo campeonato inglês. Nele eu tenho a opção de clicar aqui nesse botão ao vivo, e aí ele vai me mostrar todos os jogos ao vivo que estão acontecendo neste momento. Agora, uma função que eu gosto muito dele... Saiu algum gol e eu esqueci de desativar o som. Agora eu desativei. Uma função que eu gosto muito dele é porque você pode favoritar as partidas que lhe interessam. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é um domingo, existem 3 jogos que eu vou trabalhar. O Vasco e Bahia, que eu já fiz uma entrada pré-live, eu marquei ele aqui do lado. Atlético Mineiro e Fortaleza, que é um jogo que, dependendo do que aconteça, eu posso trabalhar no live. E também Fluminense e Goiás é outro jogo que pode ser que eu trabalhe no live, então ele está marcado aqui. Esses 3 jogos que eu marquei, eles estão aqui na aba Meus Jogos. Então quando eu clico Meus Jogos, ficam apenas os 3. Então eu tenho uma visão mais ampla das partidas quando elas começarem, do que é que pode acontecer nestes jogos. Um outro site que eu gosto muito de acompanhar é o SofaScore. O SofaScore é o segundo site que eu utilizo. Ele tem algumas vantagens em relação ao resultados.com, ao Flash Score. Como eu disse, o Flash Score eu uso para ter uma visão mais ampla, vários jogos. Já o SofaScore, eu gosto dele para acompanhar, como vocês podem ver aqui, o mapa de pressão que ele oferece. Nesse exato momento saiu um gol do Leeds. O Leeds virou o jogo para 2-1 contra o Leicester. Então o que acontece? Ele é um site que ele não tem espaço na tela para ver tantos jogos ao mesmo tempo como no Flash Score. Você tem uma visão mais ampla, principalmente se você quiser ver, por exemplo, todos os 10 jogos de uma rodada. Está acompanhando cada um dos jogos. Então, nesse sentido, o SofaScore não tem uma visão tão ampla, mas ele tem esse mapinha de pressão
que lhe ajuda. Por exemplo, quando eu estiver assistindo, quando eu estiver acompanhando o jogo, por exemplo, que eu pretendo fazer hoje, Atlético Mineiro contra Fortaleza, eu posso estar no resultados.com vendo Atlético Fortaleza, Vasco e Bahia, e enfim, todos os jogos da rodada. Se eu quiser em algum momento ver como é que um time está, se ele está pressionando mais ou não, então eu venho aqui no SofaScore e escolho o jogo. Por exemplo, agora está rolando também Cádiz contra Atlético de Madrid, então a gente tem aqui, tá com 14 minutos de jogo. Você vai tendo uma noção da partida. Porém, nada é mais profundo, digamos assim, no acompanhamento de um jogo no live, em um jogo que você não está assistindo, do que o Globoesporte.com. No Globoesporte.com você tem uma opção que vai além das citadas, que é de fazer o acompanhamento lance a lance da partida. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou com o resultados.com aberto, vendo a rodada inteira. Quando eu quero ver algum jogo, quem está fazendo mais pressão ou quem está fazendo menos, de uma maneira mais ágil, eu vou no SofaScore e vejo o mapa de pressão, mas aqui no Globoesporte.com eu posso fazer o acompanhamento minuto a minuto. É quase como o que você tem de melhor se você não estiver assistindo ao jogo. E deixa eu dar aqui um exemplo, deixa eu clicar nesse jogo São Paulo 1, Coritiba 1, que é um jogo que já aconteceu, né? Então, voltando aqui para quando o jogo estava acontecendo, você vê que ele dá, desde o início do jogo, o lance a lance da partida. E o que é legal é porque há também alguns comentários dos repórteres que estão cobrindo. Por exemplo, tá aqui, ó, aqui começou o jogo. Apita o árbitro, ele já alerta quando a partida começa. E você vai vendo minuto 1, minuto 2, 3, ataque perigoso do São Paulo. E em pouco tempo ele já coloca a imagem do ataque perigoso para que você possa assistir. E em algum instante você vai ver sempre tweets dos repórteres que estão acompanhando o jogo, dando uma geral até aquele momento. Por exemplo, aqui 10 minutos do segundo tempo. O Eduardo Rodrigues fala: São Paulo sofre contra-ataques com facilidade enorme. No ataque o time não consegue se encontrar, parece não ter repertório. Então, são informações importantes que você vai ter mais detalhadas para um jogo que você não esteja conseguindo assistir a essa partida. Então, esses são os 3 sites que eu considero mais importantes para se acompanhar jogos de futebol quando você não está assistindo a esses jogos. Ou mesmo que você esteja assistindo a um deles, mas precisa acompanhar vários outros simultaneamente. Como eu disse, tem um bônus ainda que eu vou mostrar para vocês. Tem um 4º site que eu vou dar de dica para quem prefere acompanhar campeonatos europeus, em especial o campeonato inglês, que é o site do jornal The Guardian. O The Guardian, ele traz algo muito parecido com o site do Globoesporte.com. Percebam que nesse momento está acontecendo o jogo entre Leicester contra Leeds. Eu vou clicar em Leicester contra Leeds. Ele indica aqui que o jogo está 2-1 para o Leeds. A gente viu o gol no outro live score. E ele vai, percebam, da mesma forma, minuto a minuto, indicando o que vai acontecendo na partida. No minuto 48, 49, por exemplo, aqui, alerta de VAR. Obviamente, o ideal é que você consiga dominar o inglês para acompanhar bem esse live score. Mas não é 100% necessário, porque você pode também, por exemplo, utilizar o tradutor do Google, você marcando você instalando a extensão no Chrome. Você, quando marca toda a sentença que você quer a tradução, você clica no marcador que aparece e a tradução ele coloca logo embaixo, né? Aqui a versão em inglês e aqui a versão traduzida. Ok, não é a tradução
excepcional, mas tem muita coisa que eles traduzem ao pé da letra, no camarote, né? Mas já ajuda bastante para você que pretende fazer acompanhamentos ao vivo também de campeonatos em outros países, especialmente no caso do The Guardian, o campeonato inglês. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para dar de sites que são legais, importantes para você fazer acompanhamentos ao vivo. Caso você tenha gostado do link, deixa seu like, se inscreve no canal, sua inscrição é muito importante e clica no sininho para que você não perca sempre que a gente lançar um vídeo novo no canal, beleza? Em breve eu volto, em breve eu estou por aqui com mais vídeos. Grande abraço e até a próxima.